glória de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, junto à árvore. Queridos, vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis capítulo 2 e os versos 16 e 17. Gênesis capítulo 2 e os versos 16 e 17. Aqui nós lemos: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. As pessoas perguntam: será que o homem, Adão e Eva, foram criados imortais ou mortais? É óbvio que a Bíblia diz que eles foram criados mortais. Eles tinham a promessa da imortalidade. Eles poderiam viver eternamente se fossem obedientes. Mas se desobedecessem, eles morreriam. Por isso, queridos, Deus ordenou: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Não existiam só 3, 4, 5 ou 10 árvores frutíferas no jardim do Éden. Existiam milhares de árvores frutíferas. E eles poderiam comer de todas, menos de uma. A ordem de Deus foi muito simples e muito específica. Verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O teste dado por Deus aos nossos primeiros pais mostra que Deus os criou como seres livres e morais. Se eles não tivessem a oportunidade de desobedecer, por que o Senhor teria se dado ao trabalho de adverti-los inicialmente contra a desobediência? Todas as coisas que vêm antes neste capítulo, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, verso 16, todas as coisas que vêm antes nesses capítulos abrem caminho para esse clímax. O futuro da humanidade estava centrado nessa proibição única. O ser humano não precisava ser confundido por uma multiplicidade de questões. Somente uma ordenança divina deveria ser mantida em mente. Ao limitar assim o número de ordens a uma só, Yahvé deu sinais da sua misericórdia. Além disso, para indicar que esse único mandamento não era penoso, o Senhor o colocou no contexto de uma ampla permissão: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Existiam muitas opções para Adão e Eva. Existem muitas opções para você, para mim, meu querido irmão. A vida eterna para Adão e Eva tinha como base a obediência. Queridos, eles não obedeceram. Eles desobedeceram, eles pecaram. E eles se separaram de Deus. Houve uma separação, criou-se um abismo entre Deus e o pecador. Jesus Cristo veio para reparar este abismo, para criar uma ponte neste abismo. Ele é a escada que Jacó viu no sonho, a escada que ligava a terra ao céu, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Esta escada é Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou, que nós estamos ligados hoje ao céu. Podemos nos tornar participantes da natureza divina. Podemos ser transportados de volta para o reino espiritual de Deus, o reino da luz. Ao chamar o casal a obedecer à sua vontade, Deus estava dizendo: eu sou o seu Criador e fiz vocês à minha imagem. Sua vida é sustentada por mim, pois por mim vocês vivem, movem-se e existem. Eu providenciei tudo para o seu bem-estar e felicidade. Eu os estabeleci como governantes deste mundo abaixo da minha autoridade. Se vocês estiverem dispostos a confirmar esse relacionamento comigo, porque me amam, eu serei o seu Deus e vocês serão meus filhos. E vocês podem confirmar este relacionamento e confiança implícita nele, simplesmente obedecendo a esse mandamento específico: não comereis desta árvore. Portanto, meus queridos, o nosso relacionamento com Deus, no tempo de Adão e Eva e em nossos dias também, ainda pode ser eficaz e duradouro apenas se escolhermos livremente aceitar a vontade de Deus para a nossa vida
que é o melhor para nós. Rejeitar a vontade de Deus é, em essência, declarar independência de Deus. Indica que acreditamos que não precisamos dele. Essa escolha resulta no conhecimento do mal, que leva à alienação, leva à solidão, à frustração e à morte. O teste de Adão e Eva foi: não comam desta árvore. Exigia a Deus a obediência. E o teste hoje para você? Você que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Qual é o teste que Deus coloca na sua vida? Depois que você abraçou a Jesus Cristo como Salvador. Muitos pensam: depois que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim que a palavra de Deus diz. Em João capítulo 14, verso 15, Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, Jesus nos salva, Jesus nos resgata, Jesus nos perdoa. E ele diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. João 14, 15. Portanto, queridos, existe para aqueles que são salvos por Jesus Cristo a necessidade de viverem uma vida de obediência a Jesus, o Salvador, o Senhor da nossa vida. O teste para Adão era obediência. E o teste que Deus está colocando para você também é a obediência. Você não se salva pela obediência, mas todos os salvos, eles são testados pela obediência. Os salvos são testados na obediência. Por isso Jesus Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 14, verso 15. João capítulo 14 e o verso 15. Aqui nós lemos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E verso 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Se você foi salvo por Jesus Cristo, você se torna obediente a ele. E você recebe o quê? O Consolador, o Espírito Santo. E ainda no verso 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos. É Jesus que está falando. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Queridos, para você ser salvo por Jesus Cristo, basta crer nele. Mas depois de salvos em Jesus Cristo, Jesus diz: agora eu sou o Senhor da sua vida. Agora eu é que comando, eu é que dou as ordens. E agora eu tenho uma lei, os 10 mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, disse Jesus Cristo. O teste para os salvos em Jesus Cristo continua sendo o quê? Obediência. Os filhos de Deus são filhos obedientes. E é o Espírito Santo que faz de você um homem e uma mulher obedientes. Porque é o Espírito Santo que gera em você a mente de Jesus Cristo. E a mente de Jesus Cristo é obediente. Porque aqui em João capítulo 15, verso 10, leia aqui comigo, João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus era obediente e ele quer dar para você a mente dele. É isso que o Espírito Santo faz. Ele faz o download da mente de Cristo e coloca a mente de Jesus no seu HD, na sua mente. Por isso você começa a pensar, a amar e agir e a sentir como Jesus Cristo. Cristão é aquele que age e vive e pensa e sente como Jesus Cristo. Por isso somos chamados de cristãos, porque Jesus é tudo em todos nós. Aleluia!